Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta, eu sou o professor Gus, e vamos agora avançar nas histórias aí com relação a meio ambiente e debate internacional a respeito desse tema. Na aula passada, a gente fez linhas gerais ali, né, só para você ter uma primeira compreensão, né, da onde começou o debate a respeito desse tema. Então, os movimentos ambientalistas que vão nascer lá nos anos 60, especialmente, e, né, o desdobramento de toda essa manifestação, desse tema novo, que vai, né, chegar também dentro da estrutura da ONU, e a partir dela você tem aí a questão da criação das conferências internacionais com o tema meio ambiente. Então, primeiro lá em Estocolmo, em 72, e aí, entre outros, né, debates que vão surgindo, um destaque especial vai para Rio 92, ou chamada Eco 92. Lá na última aula, a gente debateu o seguinte, especialmente ali o contraste de conceitos que foram apresentados em cada uma dessas conferências. Então, lá em Estocolmo, a gente falava em preservação ambiental e havia uma oposição muito forte, conceitual, entre a ideia de preservar o meio ambiente e a ideia de desenvolver a economia das nações. Bom, nessa oposição, ela vai criar ali uma demanda de debate para que houvesse uma conciliação entre a ideia de, né, proteger de alguma maneira o meio ambiente e a questão do tão, né, valorizado desenvolvimento econômico de orientação capitalista. Pois bem, então agora vamos aprofundar um pouco em algumas resoluções daquilo que aconteceu na Rio 92, ou já apresentando outros nomes para o mesmo evento. Então, Rio 92, dependendo do material, do artigo que você lê, você vai ver também como Eco 92. Por quê? Porque era o nome, né, que foi colocado para a conferência da ONU com relação ao tema meio ambiente. Então, Eco de ecologia. Bom, também foi conhecido, né, ficou conhecido esse evento como a Cúpula da Terra. E olha só, né, esse jargão, né, esse título da conferência tem uma expressão, né, de publicidade, uma ideia de que todo o planeta está ali reunido para discutir, né, o como manter o planeta. Justamente um item ali publicitário, e no momento em que a questão do meio ambiente se torna um tema mais importante para o debate internacional. Olha só como a gente tem que sempre colocar os panos de fundo daquilo que é o grande contexto econômico e social de cada momento histórico. Tem que imaginar o seguinte, em 92, o que já tinha acabado? A Guerra Fria. Então, até o ano de 89, 90, a grande questão internacional ainda é o embate entre o modelo capitalista, né, principalmente liderado pelos Estados Unidos, e o modelo socialista liderado pela União Soviética, até o final dos anos 80. E daí? E daí que com o fim do socialismo, né, a vitória do capitalismo, você tem agora novos debates que são colocados dentro da chamada nova ordem mundial. Então é nesse momento em que o tema meio ambiente ele passa a ter ali um sentido de unir também todas as grandes nações do mundo. É como se a questão meio ambiente ela pudesse, de alguma maneira, ligar grupos políticos, países, né, de diferentes lugares do mundo que até então estavam separados ou estavam discutindo diante do contexto da Guerra Fria. Percebe? Como houve também todo um uso político, né, da inserção desse debate. Então, é até por isso que a Eco 92 ela tem uma importância simbólica e política para o mundo, que é muito grandiosa. Tem um outro detalhe importante, né? Nos anos 90, olha só como a gente tem que sempre pensar, né, nos outros contextos. Contexto econômico agora. Você vai lembrar que, a partir dos anos 70, começou a chamada Terceira Revolução Industrial. Uma revolução industrial que envolve setores aí de comunicação, de informática, né, o avanço aí da eletrônica ou da microeletrônica. E daí?
E daí que justamente a ampliação dos sistemas de comunicação pelo mundo, ela vai facilitar o quê? O trânsito das informações. Então, a própria cobertura midiática que vai ser feita em cima da conferência da Rio 92, ela vai ser diferente daquela feita em cima das conferências anteriores. Ou seja, você tem aí dentro dessa conferência uma visibilidade muito maior. E é por conta dessa visibilidade que a questão ambiental ela vai se colocar com muito mais força. Então, o tema meio ambiente ele passa a ser, vamos dizer assim, assunto comum na boca da população em vários lugares do mundo. Por quê? Justamente por conta desse grande evento que vai ser muito bem coberto do ponto de vista ali dos jornais, das televisões e dos canais que estão se abrindo, né, das novas mídias ali dos anos 90. Então, olha só, o tema central, até mesmo como a gente já falou na aula anterior, ele acaba sendo a questão do desenvolvimento sustentável. Lembra a ideia de sustentabilidade que está associado ao conceito de conservação ambiental. Conservação que pressupõe o quê? Que o homem pode usar alguns espaços naturais, desde que, né, ele não destrua todos os recursos ali presentes. Ou seja, a ideia do uso sustentável do meio ambiente. Então, esse é o grande mote central dessa conferência e a partir dele você tem ali as resoluções, os princípios, os tratados que vão sendo firmados. Tudo bem? Então, vamos agora para aquilo que foi construído dentro dessa reunião. Bom, olha só. Dos resultados aqui, né, da Eco 92, é claro que a gente tem que destacar aquilo que ficou, vamos dizer assim, por escrito. Você tem 5 declarações ou 5 tratados aí mais importantes. O primeiro deles, né, que é a Declaração do Rio, ou também chamada de Carta da Terra, é uma espécie de Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que para a questão ambiental. Então ela tem, né, um sentido bastante amplo, né, como muitos falam, seria ali um código de ética planetário. Então ela não coloca exatamente resoluções práticas, mas ela constrói valores a partir dos quais você tem os outros acordos, né, e outras resoluções e outras ações, né, internacionais que vão atuar. Então, a Carta da Terra ela é baseada em 16 princípios. Só que esses 16 princípios eles estão agrupados em 4 grupos diferentes. Seriam eles respeitar e cuidar das comunidades. Então, o primeiro grupo ele está relacionado ao cuidado com as pessoas, né? E aí todos os princípios envolvidos aí dentro estão de alguma maneira pensando nas comunidades existentes no planeta, em especial as comunidades ou etnias, né, que não estão amplamente participando do contexto econômico global. Então é como a gente pensar assim, o grupo indígena, o ribeirinho, né, o cara lá da etnia do centro da África, ou, sei lá, de regiões mais afastadas dos grandes centros econômicos, né, comunidades tradicionais. Esse é o sentido, né, de respeitar a vida, o modo de vida dessas comunidades, para que elas continuem a existir, né, e continuem aí também ensinando, né, o nosso modelo de sociedade moderna. O outro grupo, né, seria a ideia de integridade ecológica. E vejam bem, muita gente fala sobre ecologia, mas também muita gente tem dúvidas com relação ao que significa esse conceito. O conceito de ecologia, ele integra todo um conjunto de relações entre não só natureza, mas, né, todo o conjunto dos aspectos naturais, fauna, flora, relevo, clima, mas também a ação humana dentro desse ambiente. Então, o conceito de ecologia, ele relaciona a vida humana junto com a vida natural, né, e toda ela de forma integrada. Então, usando uma palavra que é bastante usada pelos ecólogos, inclusive, né, existe o conceito de holismo. Holismo tem a ver com integridade, com unidade, com coisas que são conjugadas, ok? Quando se fala em integridade ecológica,
está se pensando o quê? Não só na ideia da preservação da natureza, mas também na ideia de conservação, mantendo as relações sociais daqueles grupos tradicionais em relação aos meios naturais em que eles vivem, ok? E é a ideia de manutenção também dos recursos naturais. Bom, o quarto grupo está associado à justiça social e econômica. Esse é um grupo que ele tem um viés, como o próprio nome coloca, né? A ideia de justiça social ou justiça econômica, no sentido de pensar vamos dizer assim, as contrapartidas, né, ou os problemas do sistema socioeconômico que nós vivemos, que é o sistema capitalista, né, o quão estruturalmente ele gera desigualdades e o que é necessário para que essas desigualdades sejam revertidas. Então, é um grupo aqui que ele tem princípios bastante humanitários, no sentido de diminuir as diferenças sociais e econômicas, mas é o grupo mais desafiador dentro de um contexto econômico capitalista, e especialmente pensando aí os anos 90, que é o momento da emergência aí do chamado neoliberalismo. Então, é o momento aí da abertura do capital. Então, naquele momento histórico, você tem ali uma desmobilização gradativa de um sistema socioeconômico que era um intermediário entre o capitalismo tradicional e um socialismo da União Soviética, que era o chamado welfare state, que passou a ser aplicado em grande parte nos países desenvolvidos durante o período da Guerra Fria. E o que significa o welfare state? A ideia de um Estado que, de alguma maneira, controla, né, a economia para promover a chamada divisão da renda, né? Então, um Estado que atende aos serviços da sociedade, a ideia de um Estado que está preocupado com educação, saúde e tudo mais. Bom, nos anos 90 você tem uma nova orientação política, que ela dá mais privilégios ou, né, encaminha mais questões para o setor privado, e nisso, né, você tem todo vamos dizer assim, um questionamento se o setor privado vai conseguir dar conta dessa justiça social, ao mesmo tempo, né, que a preocupação é também com a obtenção do lucro. Mas lembrando, justamente essa é a colocação da ideia de desenvolvimento sustentável. Né? Quando você pensa no desenvolvimento sustentável, como já falado, a ideia de você ter a preservação do meio ambiente, a conservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. E aqui entra mais uma questão, onde se fala desse desenvolvimento econômico também associado ao desenvolvimento social, né, dos grupos humanos, ok? Então, esse é o grande desafio desse quarto grupo. E por último, a questão da democracia e da não violência. Lembrando que, apesar de, nesse período histórico, já termos aí vários países com seus sistemas de governo já consolidados, é preciso lembrar que, no final dos anos 80, a América Latina ainda estava vivendo seu processo de redemocratização. Então, Brasil, Argentina, Chile, diversos países latino-americanos tinham passado aí por cerca de 20 anos ou mais de regimes militares e, portanto, não democráticos, e, ao mesmo tempo, também você tinha países do próprio continente africano, parte da Ásia, entre outros mais lugares, que também deixavam ou estavam deixando de ser colônia, se tornando independente, ou ainda viviam processos de guerras civis ou conflitos, sem falar também, né, do desmonte da União Soviética, que também passava ali por várias questões de processos de redemocratização das antigas repúblicas soviéticas. Portanto, é um momento onde a democracia ela ainda está sendo construída em diversos lugares do mundo. Associado a essa ideia da construção da democracia, né, que é um valor ocidental muito forte, né, e universal, como colocado aqui também, a ideia da não violência. Olha só, numa outra aula que a gente trabalhou aqui, né, levantando pontos com relação à estrutura da ONU, a gente colocou que o valor paz mundial
ele é muito recente na história humana, né? Ele remete a um mundo pós Segunda Guerra Mundial. Mas, de fato, esse valor ele é renovado pós fim da Guerra Fria. E, lembrando, ainda nos anos 90, justamente por conta desses processos de desmonte da União Soviética ou de processos de independência ou guerra civil na África ou tudo mais, ainda existem várias situações de conflito em várias nações do mundo. Portanto, esse é um valor colocado, né, em prol do fim dos conflitos, né, do fim aí das guerras, né, do mundo orientado pelo militarismo. Lembrando que a Declaração do Rio, né, ou a Carta da Terra, como eu falei, ela é uma carta de princípios e valores, né, de um posicionamento ético, mas ela não traz ações concretas de como realizar tudo isso. Um destaque dentro dos princípios aqui também da Carta da Terra está na questão do acesso às várias comunidades do mundo à água potável, aos alimentos, né? Então o acesso e a distribuição de alimentos, lembrando que a questão da produção alimentícia ela já é um tema amplamente discutido desde pelo menos o começo da primeira Revolução Industrial, né? Com a teoria do Thomas Malthus. E pós Segunda Guerra Mundial, os neomalthusianos, inclusive, vão retomar essa discussão sobre a questão da falta de alimentos no mundo e, de fato, vai se chegar em todo um debate sobre o quão se produz alimentos, mas o quanto esses alimentos eles não estão acessíveis a vários povos do mundo. Bom, esse é um destaque aí, né, com relação a esse cuidado com as pessoas. E, associado a tudo isso também, a questão da diminuição da pobreza no mundo. Então, olha só, diminuição da pobreza, acesso a alimentos, acesso à água potável, entre outros temas aí, estão entre os destaques da chamada Carta da Terra. Tudo bem? Vamos agora para o segundo resultado, né, bastante significativo ali da Eco 92. Foi? Bom, olha só. Se a Carta da Terra era uma carta de princípios, né, um modelo de uma ética planetária, por outro lado, a chamada Agenda 21, ela já tem uma preocupação mais concreta, que é como realizar aquilo que a Carta da Terra está indicando. Então a Agenda 21, o próprio nome é Agenda, né? Então a Agenda do século 21. Agenda significa o quê? Ó, vamos colocar aqui no papel, né? Vou fazer isso aí quando? Ah, bota aí, ó. Tal dia, tal hora, com prazo tal, para as coisas acontecerem. Então a agenda, ela está muito pautada naquilo que é um dos lemas também da Eco 92, que é o pensar global, agir local. Então pensar, né, na globalização, pensar na solução para o planeta inteiro, só que para isso, né, eu tenho que fazer uma coisinha de cada vez, né? Então cada país tendo ali uma preocupação local, criando uma estrutura, né, que atenda, né, essa agenda internacional. Então a ideia do agir local aí, que pode se pensar em termos dos países, dos estados, dos municípios, das pessoas, dos indivíduos aí. Então esse lema ele se propaga, né, em várias instâncias. E dentro dessa chamada agenda, né, que você tem um chamado plano de ação para alcançar o tão buscado desenvolvimento sustentável, você tem várias medidas. E é nesse momento aí que o negócio fica um pouco mais duro. Por quê? Porque é a hora que você tem que mexer naquela ferida que ninguém quer mexer. Bom, dentro da Agenda 21, por exemplo, um ponto fundamental, né, que é um consenso que se chega, pelo menos conceitualmente, é a ideia de que o nosso modo de vida, né, organizado por uma indústria de massa, né, de grande produção e de grande consumo, ela precisa ser mudada. Olha só que complexo fazer isso. Como alterar um sistema de organização da sociedade e de uma economia pautada no consumo em grande escala? Esse é um grande desafio, né, que a Agenda 21 vai lançar aí para que os vários países que assinam esse tratado aí, né, busquem localmente soluções, né? Não só os países enquanto instituições públicas, mas também as empresas e organizações, né, que vão batalhar para isso. Outra coisa, né, está relacionado à questão do equilíbrio socioeconômico.
Então, que medidas podem ser cumpridas para que as nações busquem uma equalidade entre as suas próprias populações e entre as próprias nações também? A ideia de diminuir as diferenças socioeconômicas no mundo, né, de nação para nação, como também, né, dentro das suas próprias populações nacionais. Então está aí lançado um grande desafio e, de novo, né, o desafio ele é global, mas as ações devem ser locais e, portanto, os países signatários devem promover ações nos seus países, estados, municípios, né, estimular os indivíduos a agir nesse sentido também. E aí também tem um terceiro, talvez maior desafio ainda, talvez porque esse terceiro acabe orientando os outros dois, que é a questão do equilíbrio político mundial. Vejam bem, no início dos anos 90, um momento aí que tinha acabado de ser finalizada a Guerra Fria, havia uma compreensão de que o mundo passava a um controle unipolar. Aí um pouquinho de geopolítica do momento. Unipolar significa o quê? Pensava-se aí no início dos anos 90 que os Estados Unidos tinham ganhado a Guerra Fria. Somente alguns anos depois vai chegar a ideia de que não foi os Estados Unidos que ganhou a Guerra Fria, mas sim o sistema capitalista. Qual a diferença? A diferença é que pensar que os Estados Unidos ganham a Guerra Fria sozinho significa que ele se torna então a potência hegemônica, né, que domina o mundo sozinho. Mas depois o que vai ser percebido? Com a formação da União Europeia, o Mercosul, né, com os outros blocos econômicos regionais, por continente ou por regiões do mundo, você tem a ideia de que agora, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ajudou a espalhar o capitalismo pelo planeta, e esses novos países capitalistas, os chamados emergentes, se tornaram, alguns deles, potências regionais, que passam a liderar, né, um processo de uma orientação capitalista regionalmente. E, portanto, o mundo não se torna sob domínio de uma só potência, mas de várias potências. Então passa a ser um mundo multipolar. A ideia é que essa multipolaridade ela se estenda para o maior número de países. Então, vejam bem, lá no início dos anos 90, quando está ocorrendo a Eco 92, você tem alguns grupos de poder que são mais fortes no mundo. Então você tem lá o grupo dos 5 países que compõem o Conselho de Segurança da ONU. Então o G5. Você tem lá o grupo de países mais ricos do mundo, G4. Depois vai evoluir para o G7, G8. Depois, somente nos anos 2000 e pouco, é que você vai ter uma ampliação, né, dos grupos de poder. A ideia do G20, por exemplo, que já é do início dos anos 2000. Mas, já na Agenda 21, já há um pressuposto para que o equilíbrio político, né, se estenda, né, ou seja, que o poder político mundial ele seja aberto para uma participação de maior número de países, para que esse maior número de países juntos, portanto, passem a decidir questões, né, de âmbito global. A ideia aqui é, bom, para proteger o meio ambiente, né, a ideia da conservação ambiental, para conservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, é preciso o quê? É preciso que o maior número de nações decidam juntos a respeito aí dos pontos mais fundamentais da gestão do planeta. Então é preciso equilibrar o jogo do poder mundial, o que não é uma questão tão simples assim, ok? Mas só para a gente entender que a Agenda 21 ela vai orientar questões não só de âmbito ecológico, né, estritamente, mas também de âmbito social, econômico e político, ok? Então, vários desdobramentos a gente vai ver a partir da chamada Agenda 21, né? Encontros, conferências, todas essas novas organizações, mesmo a formação mais para frente depois dos BRICS, né? Representando aí um grupo de poder de países emergentes, né? Então, países que eram pobres, que se tornam emergentes aí, que passam a também disputar ou, vamos dizer assim, democratizar o jogo do equilíbrio do poder mundial. Então tem várias questões associadas aí a esse debate. Tudo bem?
Vamos agora para os últimos resultados da Eco 92. Bom, e agora para a gente finalizar, apenas aí fazendo uma citação rápida, os últimos 3 resultados eles são de cunho mais prático e setorizado. Então são tratados vinculados aí à questão das florestas, da biodiversidade e do clima. Então, além dos 2 primeiros acordos, então a Carta da Terra e a Agenda 21, que são com certeza aqueles que são mais estruturais e relacionados à Eco 92, é aquilo que o vestibular vai te pedir com certeza. Você tem aí esses outros 3 resultados que primeiro, os princípios para a administração sustentável das florestas. Bom, princípios. Começou aí o tratado, o acordo com esse título, princípios para alguma coisa, você já sabe que é algo mais conceitual e menos ação, né? É mais na linha da Carta da Terra do que da Agenda 21. Agora, as outras 2 aqui, 4. Convenção da biodiversidade. Uma convenção pressupõe o quê? Que é algo que vai ter continuidade. Então, a Convenção da Biodiversidade vai ser um acordo firmado dentro da Eco 92, mas ela vai pressupor algo que vai se abrir, né? Então, justamente depois da Eco 92, existirão outros outros encontros, né, de grupos de países ligados, né, ao primeiro debate que ocorreu na Eco 92, onde esses grupos vão debater somente, pontualmente, a questão da biodiversidade no mundo. E aí, sim, lançar ações concretas para resolver uma questão ou outra. Então, dentro dessa convenção, por exemplo, você tem um subtema que é a questão da biopirataria. O que é biopirataria? Biopirataria é o quê? Quando uma pessoa, um grupo de pessoas, ou mesmo um país rouba, né, pensa em pirataria como um assaltante, né, a figura do pirata, né, o cara que foi e assaltou um lugar ou alguém. Então, biopirataria é a ideia de você tirar, né, um elemento da biodiversidade de um país e levar para outro sem autorização, né, o tráfico aí de biodiversidade. Vamos pegar um exemplo bastante importante para a história aí, que tem a ver com a história do Brasil, com os ciclos econômicos do Brasil, né? Só para citar essa questão da biopirataria, que é algo importante para você estudar também para o seu vestibular. Pensa que lá no início do século XX, a região amazônica brasileira, ela viveu um momento importante para a sua economia, chamado ciclo da borracha. E o que levou à decadência do ciclo da borracha? Justamente uma ação de biopirataria, ou seja, cientistas da Inglaterra vieram para a Amazônia, estudaram, né, a seringueira e levaram, né, mudas de seringueira para serem desenvolvidas no Sudeste Asiático, nas colônias da Inglaterra lá. E lá então começou uma produção de borracha que se tornou mais organizada, sistemática e que quebrou, né, a produção de borracha brasileira. Então olha só, uma ação de biopirataria que gerou ali uma quebra econômica num determinado país. Então, ações como essa ou outras demais serão discutidas na questão da Convenção da Biodiversidade. E por último, né, e aqui a gente já tem o mote da próxima aula, a questão da Convenção do Clima. Olha só, próxima aula a gente já vai discutir vários pontos com relação ao clima. Então, painel intergovernamental sobre o clima, quais serão as convenções que vão se desdobrar dessa que ocorreu dentro da Eco 92, Tratado de Kyoto, entre outras coisas mais. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui hoje. Próxima aula, clima. Falou? Abraço!